Shalom, shalom, amigos e irmãos na fé e visitantes do canal. A paz do nosso amado Salvador, Yahushua HaMashiach. Como ele falou, a minha paz vos deixo e não vou lá dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo é uma paz temporária. Então, é a paz dele que eu vos desejo e a mim também. Esse é um vídeo rápido para responder alguns comentários sobre a heresia de Marcião de Sinop. De vez em quando, em meses, recebemos comentários com irmãos com dúvidas sobre essa doutrina, né? Tem um vídeo no canal chamado Marcionismo, a heresia de Marcião de Sinop, o qual vou deixar na descrição para que todos vejam. Ali respondo com refutação, baseado nas escrituras sagradas, de vários pontos do marcionismo, ou dessa heresia que diz que o Deus do Antigo Testamento, ou Jeová, como eles aprenderam, nessa tradução Jeová, é um Deus mau, o próprio Satanás. Eles não falam geralmente que é o Satanás, mas dizem que é um Deus mau. Mas o intuito é dizer que é Satanás mesmo, né? Eu que estou dizendo, e poucos deles falam que é Satanás, mas que Yahushua os repreenda, porque de Satanás não tem nada. Eles não possuem revelação de vários contextos bíblicos, por isto isolam versículos e dão sua própria interpretação, por não entenderem e não terem revelação do real contexto de várias passagens. Foi o que aconteceu com Marcião de Sinop, negando o Deus do Antigo Testamento, alegando que o povo de Israel é um povo inimigo de todos os povos, o que é mentira. Mentira, porque o próprio Salvador falou que veio pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Israel, consequentemente, era o quê? Era geração de Jacó, Yaakov, que veio de Abraão, Isaac, Jacó. Abraão, né? Abraão, Isaac, Jacó, Yaakov. João Batista, né? Ele disse que aquele que viria após ele os batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Alguns fariseus o criticaram, alegando descendência abraâmica. Porém, ele disse que daquelas pedras o Eterno poderia fazer descendência de Abraão pela carne, porque ser descendente de Abraão não é ser somente descendente da carne, mas pela fé. Aí está a diferença. A terra de Israel, ela foi abençoada porque naquele povo se conheceu o verdadeiro Criador, o qual é o Pai do nosso amado Salvador. Eles dizem que não é o Pai do nosso Salvador. Lógico que é, porque o próprio Salvador disse que não veio revogar a lei e os profetas, mas as cumprir. Então, quando diz que aquele descendente pela fé de Abraão, Isaac e Jacó recebe o Messias de Nazaré, está dizendo que aqueles israelitas, ou Israel verdadeiro, não são inimigos de todos os povos, mas sim a nação eleita do eterno Criador, como está testificado nas cartas de Paulo. Então, eles não tiveram essa revelação e não entenderam por que o Salvador, o Eterno, no Antigo Testamento, como soberano, ordenava que eles matassem povos pagãos. Por que eles matavam povos pagãos? Porque aqueles povos pagãos que foram extintos, eles não existem mais, eles foram extintos. Os povos que existem hoje são descendência de outros povos. Aqueles povos heteus, cananeus, amorreus, perizeus, heveus e jabuseus, eles foram extintos. Por quê? Porque eles se levantaram contra o eterno Criador. O próprio Salvador falou que pecar contra o Espírito Santo, contra o Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, Ruach Kadosh, o Espírito Santo, como é mais conhecido, pecar contra ele é pecado imperdoável. A exemplo disto, temos o gigante Golias, que blasfemou do nome do Eterno, e é necessário que eles sejam mortos. Por isso, Davi, com o entendimento do único e verdadeiro Criador, teve autoridade e legalidade para matar e vencer aquele gigante. O povo hebreu tinha aval do Eterno porque eles blasfemaram do seu nome, pecaram contra o Espírito do Eterno. E o Espírito Consolador é o Espírito do Eterno. E pecado contra ele é pecado imperdoável. Estão vendo a semelhança no Antigo Testamento e no Novo Testamento?
Por que pecado imperdoável? Por que há pecado para a morte? Está escrito na Nova Aliança que há pecado para a morte. E por esses não é para orar. Não é para orar por eles. Estão entendendo? Não é para orar por aqueles que pecaram para a morte. Então, meus irmãos, há pecados que são para mortes. Por isso, no Antigo Testamento, ele ordenava que matassem, porque blasfemavam dele. Em Apocalipse capítulo 19, o que eles pulam e não refutam é que o próprio Salvador, aquele Deus de amor, né, como eles conhecem, o Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo, né, o amor, o próprio amor que entregou sua vida por nós, né? Eu sou o bom pastor que entrego minha vida pelas ovelhas. Assim disse o Messias. Então, esse mesmo Messias em Apocalipse 19, ele vem com uma veste salpicada de sangue, está escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E com a palavra que sai da sua boca, ele destruirá, matará a besta, né? O falso profeta e o anti-messias, como está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, onde diz que com o sopro de sua boca, sua palavra, como está em Apocalipse 19, a palavra que sai de sua boca, a espada, ele matará o anticristo, o antimessias e todos os exércitos e reis que apoiarão a besta. Está ali no Apocalipse 19. Ele matará. Por quê? Porque blasfemarão contra ele, contra o Pai Celestial, contra o nosso amado Salvador, o Messias, contra o Espírito Santo, e deverão morrer. Ele mesmo os matará. Como que o Deus de amor ele não mata? Sim, ele mata, porque ele também é justiça. Está escrito no Apocalipse 19. Ou aquele cavaleiro de Apocalipse 19 não é o Salvador? Ele é o Salvador, porém ele vem como rei, Rei dos Reis, leão da tribo de Yahudá, da tribo de Judá, o qual estão dizendo que são inimigos do Eterno. Quando ele disse que aqueles tinham por pai o diabo, se referindo aos fariseus, é porque existia um grupo ali que, sim, rejeitou ao Messias. Ele veio para os seus, porém os seus não o quiseram. Está escrito isso. Porém, os seus não o quiseram. Eles preferiram ter por pai o diabo. Mas não quer dizer que todos os israelitas sejam filhos do diabo. Os apóstolos eram da tribo de Judá. O próprio apóstolo Paulo era judeu da tribo de Benjamim, porque os benjamitas viveram ainda no Reino do Sul junto com a tribo de Judá e eram considerados judeus também. Como que os judeus são inimigos de todos? Não são. Então ele veio para os seus, mas os seus não o quiseram. Isso está no livro de João, no Evangelho de João. Então, meus irmãos, cuidado com essas heresias, pois eles não tiveram revelação e querem dizer que o Eterno no Antigo Testamento, eles usam muito a palavra Jeová porque eles não entendem que o nome do Eterno YHWH foi traduzido errado. Aí usam muito a palavra Jeová para dizer que não é o Pai do nosso amado Salvador. Porém, do nome YHWH é gerado o nome do Salvador em hebraico, que quer dizer que Yah salva, ou Yah é o Salvador. Em Yahushua, ou Yahshua, independente da versão hebraica, aponta para que aquele nome do Antigo Testamento aponta que ele salva através da manifestação do Filho do Eterno, do Filho do Altíssimo. Então eles estão totalmente equivocados, meus irmãos. É possível refutar tudo isso que falei? Está dentro da doutrina bíblica. Ou seja, eles estão indo contra as Escrituras Sagradas. O contexto daqueles terem por pai o diabo é porque eles rejeitaram a verdade das Escrituras, porque ele mesmo disse, se eles ouvissem a Moisés e aos profetas e as Escrituras, eles tinham recebido o nosso Salvador, porque Moisés e as Escrituras falavam dele. Ou seja, ele não foi contra Moisés, ele não foi contra as Escrituras, e jamais ele viria à terra para cumprir Escrituras ou uma lei dada por um outro Deus, ou por Satanás. Ele jamais se submeteria à lei
de Satanás, mas ele disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de quem? A vontade do Pai Nosso que está nos céus. E na oração sacerdotal do nosso amado Salvador, antes dele ser pego, açoitado e morto no Getsemane, ele orou dizendo que todavia seja feita a vontade do Pai e não a dele. E o que ele veio fazer? Cumprir as Escrituras. De quem será essa vontade? De que foi a vontade de cumprir as Escrituras? De quem foi a lei? Porque ele veio para cumprir. E ele cumpriu a vontade de quem? Do Pai Celestial. Então será que ele cumpriu a lei do Satanás? De um outro Deus? Ou do Pai Celestial? É simples responder essa pergunta. Porém, porque ele mandava matar aqueles que blasfemaram contra ele. Porque se você se levantar contra o povo do Eterno e contra o Eterno ali que está em prol daquele povo, você vai estar contra o Eterno, você morrerá certamente. E vão para o lago de fogo, porque é isso que a besta e os reis que se ajuntarão a ela farão. Estarão contra os escolhidos do Eterno no tempo final, impondo a marca da besta e contra o Eterno. Por isso morrerão, serão mortos com a espada que sai da sua boca, como está em Apocalipse capítulo 19, e serão mortos e lançados no lago de fogo. Simples assim. Ou quer dizer que ele não matará aqueles? Ou o cavaleiro do capítulo 19 de Apocalipse é um falso Deus, ou é um outro Deus, porque ele matará. Estão vendo a contradição? Eles estão totalmente em contradição, porque não entenderam alguns contextos. Eles isolaram versículos para dar uma outra interpretação. Então, quando o Eterno mandava matar, é porque eles tinham blasfemado, eles estavam contra o Eterno, que era por aquele povo. A lei é boa, como o apóstolo Paulo falou. A lei é boa. Isso está escrito, foi o apóstolo Paulo que falou. Então eu quero dizer, meus irmãos, e vocês que estão em dúvidas contra o marcionismo, porque infelizmente essa heresia surgiu lá depois que os apóstolos morreram. Infelizmente começaram a surgir falsos mestres naquela época, e a apostasia começou a crescer naquele tempo. Então eu quero dizer, meus irmãos, que facilmente se refuta essa heresia ou esses ensinos de Marcião de Sinop, que muitos seguem sem saber que surgiu de Marcião de Sinop. Só seguem achando realmente que eles possuem razão. Mas não é que eles possuem razão. Eles fecham, isolam os contextos e tentam dar nós nas cabeças daqueles que conhecem menos essas escrituras. Então, meus irmãos, vejam os contextos. Se você ficou em dúvida, vejam os contextos bíblicos de uma forma mais ampla e não somente os versículos isolados. E tentem ter comunhão com outros irmãos que conhecem ali um pouco mais das Escrituras, para que vocês não continuem em dúvidas, porque de fácil refutação essa heresia de Marcião de Sinop. Eu hoje recebi alguns comentários aqui no canal que é facilmente refutado. O que eu já falei para vocês, já foi para refutar um dos comentários aqui que eu recebi. E eu vou ler outro aqui para refutar, que eu ainda não vi, para vocês. Porque é de fácil refutação. Então, esse outro comentário aqui é o mesmo comentário do primeiro vídeo. Só tem uma primeira frase que é diferente, que ele fala que os banqueiros financiavam as igrejas protestantes em todo o Brasil, mas não importa. Elas se discordam entre si, porém todas elas exaltam a Jeová ou a Satanás. Isso é uma mentira diabólica. Meus irmãos, está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2 que o antimessias, o espírito do anticristo, ele se exalta sobre tudo que é objeto de culto e é contra tudo que é objeto de culto. Eles também fazem isso. Eles se levantam contra tudo que é adoração. Existem diferenças entre as igrejas? Existem, mas elas não estão com sua consciência adorando a Satanás. Isso é mentira deles. Elas, em sua consciência, estão adorando ao único e verdadeiro Criador,
que enviou seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando se refere a esse mundo, que o meu reino não é desse mundo, como ele falou, ele está se referindo ao sistema do mundo, que é caído, jaz do maligno. Não é que o mundo, as coisas literais, o sol, a lua, os mares, as plantas, são do inimigo, o inimigo que criou. Isso é uma mentira. Ele está se referindo ao sistema caído, no pecado, que não é dele. Porque o reino dele é dos céus, o reino dos céus. Por isso ele disse: seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu, porque no céu quem reina é o eterno. E era assim no princípio, desde quando Adão pecou e passou o reino que era para Adão reinar, os seres humanos reinarem aqui na terra, desde aquele tempo que ele passou para Satanás a comer do fruto proibido. Então esse reino passou a ser do inimigo, a ser reinado ou ser jaz do maligno. Estão entendendo? Então essas coisas literais não são do maligno. O que ele se refere que o seu reino não é desse mundo, é o sistema maligno do reino desse mundo. Porém o reino dele é um reino celestial, que virá para essa terra. Então, meus irmãos, tenham cuidado com essas heresias. Realmente existe uma casta que nega o Salvador e nega até o Elohim de Israel. Está dentro da maçonaria, são judeus sionistas. Porém, nem todo judeu é sionista ou nega o Criador, ou nega o Salvador. Então, em 2 Tessalonicenses, quando diz que o inimigo se levantará contra tudo que se chama Elohim, objeto de culto, em uma versão hebraica é que ele se levanta contra tudo que se chama Torá, ou é da lei. Ele despreza a lei, os mandamentos. Para que será? Para pecar e deixar o povo livre na iniquidade. Por isso que é chamado de homem da iniquidade, o homem do pecado. Estão entendendo? É contra a lei. E o que o nosso Salvador falou: eu não vim revogar a lei ou os profetas, mas cumprir. Então, como pode ser uma lei dada por Satanás se ele veio cumprir? E o que ele falou? Que todavia seja feita a vontade do Pai. E o que foi que ele fez? Ele viveu os mandamentos, ele cumpriu a lei. Então essa lei, meus irmãos, não é do Satanás, não é de um Deus mau, é do próprio Eterno, que tratava com o povo de Israel, porque eles não eram nem nação ainda, e todas as nações tinham suas leis, e o povo de Israel não tinha lei. Era um povo súdito de um outro reino, do reino egípcio. Então ele cria aquela nação e dá lei a ela, dá uma legislação para eles se tornarem nação nesse mundo, se prepararem, aprenderem a mensagem para aquele tempo. Eles não entendem a mensagem do Eterno para o povo em seus determinados tempos, desde Adão até os dias de hoje. O Eterno vem tratando com o povo, preparando o povo até a vinda do Messias, em sua primeira vinda e em sua segunda vinda também. O povo da lei não estava preparado para receber o Messias. Eles tinham que aprender outras coisas ainda, que prometiam a vinda do Messias. A vinda do Messias está prometida na lei. Porque Moisés falou de mim, assim disse o Salvador. Não foi mesmo? Moisés profetizou sobre ele. Por isso os judeus não ouviram e não seguiram o Pai Criador, porque eles não examinaram as Escrituras como Salvador falou. Examinai as Escrituras, porque nelas cuidais ter vida eterna. Mas por que ele falou isso? Porque elas falavam dele. Eles não aceitaram. Eles sabiam, mas eles rejeitavam. Porque aquela casta entre os judeus, existem 3 descendências: Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Abraão, Isaque e Jacó são descendentes de Sem. Existem alguns judeus que são descendentes de Jafé, por isso não o receberam. Estão entendendo? Ou seja, esses marcionistas dos dias atuais, eles estão pecando, levando outros ao engano e a dúvidas, e não querem admitir isso.
porém estão cheios de contradição, porque não tiveram revelação no real contexto. Meus irmãos, toda vez que pegarmos versículos isolados e dermos uma interpretação fora do contexto, estamos criando um pretexto para ensinar outra coisa, e não ensinando o real contexto que aquele versículo isolado está se referindo. Então temos que ver o real contexto para não criar um pretexto para uma outra interpretação, isolando o versículo. Entenderam? É isso que os marcionistas e muitos outros grupos que trazem heresias fazem, infelizmente. Então é preciso analisar o real contexto das Escrituras. Isso é feito geralmente numa leitura linear e não somente isolando o versículo ali. Então vamos ver aqui um outro comentário. Porque os judeus, filhos do Deus desse mundo, Jeová, torturou e matou Deus Jesus Cristo, porque Jesus negou a Jeová e revelou que ele é Satanás, o Deus desse mundo. Essa frase aqui é totalmente tendenciosa, pervertida. Ou seja, ele está criando aqui dois deuses e só existe um único Elohim. Eles querem dizer que é Satanás. Porém, para contradizer essa frase, é bem simples. O nosso Salvador, ele disse o quê? Ninguém me tira a vida de mim, eu que a dou para voltar a tomá-la. Ou seja, ele se fez sacrifício por nós. Então ele está dizendo aqui que Satanás, ou Jeová, como ele acusa, que matou o Deus Jesus Cristo. Está vendo a contradição? Ele que deu sua vida, ninguém matou, tirou a vida dele. O próprio Salvador falou isso. Ninguém tira a vida de mim, eu que a dou para voltar a tomá-la. Estão vendo, meus irmãos? Refutada essa frase. Ninguém tira a vida dele, ele que deu. Ele que deu sua vida por nós. O sangue dele, que é um sangue perfeito, celestial, corta o efeito do pecado nessa terra. A vida do sangue dele. Por isso é validado na vida da pessoa quando a pessoa crê, se arrepende, crê naquele sacrifício. Agora vamos a outra frase que eles remontam, constrói e desconstrói fora do contexto para dar um nó na cabeça das pessoas. Olha só. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo, judeu, e odiarás o teu inimigo, gentios. Eu, porém, vos digo, amarás o teu inimigo. Jeová ordena a invasão de terras e assassinatos dos gentios, inimigos. E Jesus mandou amar os inimigos. Estão vendo aqui como é tendencioso? Ou seja, essa frase, se a pessoa não ver no contexto, ela pode até ser persuadida por eles. Nessa frase que é totalmente montada. Por quê? O mandamento de amarás o teu próximo como a ti mesmo, amarás o teu próximo, amarás ao teu Criador acima de todas as coisas, que é o primeiro mandamento, está na Torá. É uma das leis do Eterno, que eles dizem que foi dada por Satanás. E aí? Vejam a contradição, meus irmãos. É bem simples. Aí ele diz, amarás o teu inimigo, porque ele veio para redimir as ovelhas perdidas da casa de Israel e todo o mundo. Porém, primeiramente, quando ele esteve como homem, aqui na terra, era para os israelitas, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porém, ele alega aqui que, devido ao Eterno Salvador ter dito que é para amarmos os nossos inimigos, ele coloca que o Eterno no Antigo Testamento dizia que era para odiar e matar eles, mas fora do contexto. No início do vídeo eu falei para vocês o motivo do qual o Eterno ordenava que matasse. Então, não é bem assim como ele está querendo colocar. Na própria Torá, o Eterno permitia que outras pessoas gentílicas entrassem à fé num único e verdadeiro Criador. Tanto que existiu o pacto da Brit Milá, que foi feito com Abraão antes da lei, que era o pacto da circuncisão, que é feito no ser humano depois de 8 dias de nascido, no ser humano homem, ele é circuncidado no prepúcio, no órgão genital masculino. Esse que é o pacto da Brit Milá ou circuncisão.
que era feito não somente nos judeus, mas qualquer gentio que quisesse entrar para a mesma fé. Ou seja, ele tinha sim um amor para com os gentios. Nem todos os gentios eram inimigos. Estão vendo o contexto? Eles torcem. Quem eram os gentios que eram inimigos? Aqueles que blasfemavam contra o Eterno. Estão vendo a diferença? Quando eles ouviam e respeitavam a fé no Eterno, eles eram como amigos e podiam entrar até a congregação dos israelitas. Então não é que eles odiavam os inimigos, é porque existiam alguns que se levantavam contra o Eterno de Israel, a exemplo do gigante Golias. Então era lícito que eles tomassem satisfação e defendessem a honra do povo de Israel e do nome do Eterno, como Davi fez, Sansão fez e muitos outros israelitas defenderam a honra da sua fé e do Elohim de Israel. Porque era lícito que eles matassem? Porque eles pecavam, blasfemavam contra o nome do Eterno, contra o Espírito do Eterno. Então, meus irmãos, existem contextos e outros contextos. Eu vou terminar de ler o comentário. E ele diz assim: no Talmud, o livro mais sagrado dos judeus, os judeus declaram que Jesus está no inferno, sendo fervido em fezes e sêmen. Ou seja, eles trazem aqui agora uma nota do Talmud, que é uma coleção de livros dos judeus ortodoxos que negaram o Messias, né? Desde aquele tempo, alguns judeus, por não aceitarem o Messias, eles inventam mentiras. Mas vejam que eles não têm revelação de quem realmente são os verdadeiros Yahudim, os judeus, ou israelitas. Estão entendendo? Eles não tiveram revelação do que eu falei no início desse vídeo. Eles acusam aquele povo que nega o Messias como os verdadeiros judeus, porém os judeus verdadeiros, eles recebem e creem no Messias. Se existem judeus que ainda não o receberam, eles se arrependerão e receberão o Messias, porque está escrito no livro de Romanos capítulo 11, que todo Israel será salvo. O apóstolo Paulo disse isso. Em verdade, todo Israel será salvo no final. Romanos capítulo 11. Estão vendo como é simples refutar essa heresia? Se todos os israelitas, o povo de Israel será salvo, então por que eles são filhos de Satanás? É uma heresia, infelizmente, uma doutrina satânica, a doutrina do marcionismo ou de Marcião de Sinop. E muitos hoje estão seguindo sem saber disto. Então estou respondendo alguns comentários, porque eu já excluí vários do canal. E eles não suportam a refutação. Eles simplesmente ignoram e, através da construção que eles fazem, isolando os versículos, tentam dar nós na cabeça das pessoas. E que Yahushua HaMashiach os repreenda. Que o eterno Yahu os repreenda. Então, pegar aqueles judeus que o negam para dizer que todos os judeus são anátema, isso é uma leviandade, é uma tendência para o engano, porque todo Israel será salvo. Em Apocalipse capítulo 7, temos ali 12.000 de cada tribo, das tribos de Israel, que serão salvos. São salvos, possuem o selo do Elohim vivo, o Espírito Santo. Então, as 12 tribos de Israel possuem 12.000 de cada tribo, 12.000 da tribo de Judá, que serão salvos. Está explícito ali em Apocalipse capítulo 7. Então quer dizer que todos os judeus são filhos do diabo? Estão entendendo, irmãos? Existem judeus que não são filhos do diabo. Existem aqueles que dizem ser judeus e não são. Está escrito assim no livro de Apocalipse. Eu não estou citando, falando aqui todas as passagens bíblicas, mas aí na tela ao lado está, à medida que eu falo, aparecendo os capítulos e versículos de tudo que eu estou falando. Estou parafraseando para refutar rapidamente aí vários comentários que eles fazem, porque infelizmente isso é uma apostasia dos últimos dias. Então, meus irmãos, os judeus que creem no Salvador,
não são aqueles judeus que blasfemam dele. Porque tem aqueles que dizem que são judeus e não são. João Batista e o nosso amado Salvador também disseram isso. João Batista repetiu, ele pode pegar uma pedra dessa e transformar filho de Abraão. Mas o que o nosso Salvador falou? Quando ele viu Zaqueu, que foi comer na casa de Zaqueu, ele falou, esse também é filho de Abraão. Mas ele falou isso por quê? Porque é pela fé o verdadeiro filho de Abraão. Mesmo que seja descendente da carne. Pela fé no sentido que recebe o Messias de Israel. O verdadeiro Messias de Israel. O Messias de Nazaré. Aí ele confirma ali que aquele Zaqueu também é filho de Abraão, porque o recebeu pela fé da promessa que o Eterno fez a Abraão. Ou seja, é um povo judeu, um povo israelita. Porém de Abraão veio Jacó, que gerou 12 tribos. 12 tribos. Então essas 12 tribos fazem parte do povo de Israel. Porém nem todos são judeus. Judeus são aqueles que fazem parte da tribo de Judá. Então tem outras tribos onde esses são israelitas. Porém todos são israelitas. Os judeus também são israelitas porque fazem parte do Israel no geral. Então o nosso Salvador fala sobre Zaqueu, que ele também é filho de Abraão. Ou seja, ele também era judeu, filho do Altíssimo. E ele veio para aquela tribo de Judá e para todos os filhos, ovelhas perdidas da casa de Israel. Os apóstolos eram da tribo de Judá e não eram filhos do diabo. Só que os marcionistas querem dizer que todos os judeus são filhos do diabo. Estão em contradição com o próprio Salvador. Porque os apóstolos e vários judeus naquela época receberam o Messias de Nazaré. Lázaro, as irmãs Maria, Marta, todos judeus e receberam o Salvador. Então nem todo judeu é filho do diabo. Então é uma contradição que eles ensinam com a própria Escritura. Porém, como eu repeti, e vou repetir novamente, eles isolam versículos para dar um nó, uma conclusão na cabeça da pessoa, mas como se fosse um nó. Aí, devido a pessoa não ver os contextos, e eles também, eles seguem isso como se fosse uma verdade bíblica, uma verdade mesmo das Escrituras, ou do Eterno Salvador. E não é. Não é heresia que o próprio Salvador, em suas palavras, contradiz. Porque muitos judeus naquela época creram nele. Então quando ele diz para aqueles fariseus que eles têm por pai o diabo, é porque eles não acreditavam, eles não examinaram as Escrituras, tanto que ele diz e afirma que Moisés falou dele. Moisés e Elias aparecem no Monte da Transfiguração. Ou seja, eles não serviram a um Deus mau ou a Satanás, mas ao verdadeiro Criador. Eles aparecem junto com ele ali, como amigos. Porém, quem é o principal? A voz que do céu falava aos apóstolos dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Entende? Porque ali não era mais Moisés e Elias que estava com a mensagem vigente, mas o Filho do Altíssimo, a mensagem vigente para aquele tempo. Estão entendendo? Por isso a voz dizia: a ele ouvi. Então, meus irmãos, jamais falsos profetas apareceriam ali no Monte da Transfiguração junto com o nosso amado Salvador. Eles dizem que Moisés e Elias não eram servos do Altíssimo Pai do nosso amado Salvador, eram servos de Satanás, porque eles serviam ao Deus mau do Antigo Testamento, que matava as outras pessoas. Resumindo, então é uma outra contradição, porque Moisés e Elias aparecem no Monte da Transfiguração, e ele jamais apareceria no Monte da Transfiguração com falsos profetas ali que serviram a Satanás ou um Deus mau. Mas sim, apareceu no Monte da Transfiguração com dois profetas, varões profetas, que serviram ao único e verdadeiro Elohim, Pai do nosso amado Salvador. Por isso eles estão juntos ali no Monte da Transfiguração, e não porque são falsos profetas. Ok? Simples assim.
olha a lógica, 2 mais 2 é 4. O nosso amado Salvador apareceria com falsos profetas ali no Monte da Transfiguração, em glória? Com profetas que serviram ao inimigo, com outro Deus? Jamais. Jamais. Mas aquilo é exemplo da vinda gloriosa dele, onde as duas testemunhas se manifestarão no tempo final, conforme está em Apocalipse capítulo 11. Então, meus irmãos, me desculpem aí os ruídos de fundo, mas eu tinha que fazer esse vídeo como resposta a alguns comentários, porque infelizmente muitos irmãos nossos estão caindo em dúvida por causa dessas heresias. Então temos que trazer, mesmo que parafraseando, os contextos bíblicos. E se for preciso falar novamente, responder a outros comentários, a outras questões deles, responderemos. No nome do Eterno, Salvador, nosso Messias. Então, meus irmãos, que o Eterno abençoe a todos a paz que o mundo não pode dar, a paz de Cristo, a paz do Mashiach, o Rei dos Reis, que em breve voltará e matará a todos aqueles que se levantarem contra ele, como matou no Antigo Testamento e blasfemaram dele. Ele também matará com sopro que sai da sua boca, ele matará com a espada que sai da sua boca todos aqueles que blasfemarem contra ele no tempo final, porque ele não vem mais como cordeiro, mas como leão da tribo de Yahudá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como está na maioria das traduções. Shalom, a paz seja convosco. Shalom Aleichem.